Olá, esse é o nosso podcast Saúde da Alma. Nós somos amigas, psicólogas e estamos aqui para falar sobre saúde mental com profundidade e muita leveza. E sempre ao lado da minha amiga Aline Pinheiro, psicóloga também, para dividir esse espaço junto comigo. Oi, amiga, que prazer estar aqui com você de novo, Ah, com a nossa audiência, falar sobre esse tema assim tão importante e relevante que aparece muito na clínica, né? porque, na verdade, ele é a base para o aparecimento de muitos transtornos, né? A culpa, né? Os Sentimento de culpa. malefícios da culpa, né? A culpa tem um lado bom, que a culpa nos dá uma consciência moral, ética, né? Desenvolve virtudes, traz um bom desenvolvimento nas relações interpessoais, né, gera a questão de vínculo emocional. Você se sentir culpado, você consegue reerguer relações, porque você consegue transformar aquela culpa em vínculo, mas existe a culpa muito difícil de lidar, que é a patológica, que é a Uhum. culpa da autopunição, a de você não se auto-perdoar. Tem pessoas que não conseguem se perdoar, né? A autopunição e a autodestruição psíquica. E essas levam aos transtornos emocionais. E é Sim. muito interessante a gente pensar que a gente pode pensar várias formas sobre a culpa, né? Normalmente, quem teve uma infância muito difícil, que teve que se responsabilizar pelos pais emocionalmente, que recebeu muito autocrítica na infância, infelizmente desenvolveu essa autocrítica muito grande sobre si também na vida adulta. Então essa pessoa tem uma autopercepção superegóica, né, autodestrutiva sobre si, né? O superego, quem falou sobre o superego foi Freud, desse movimento de juiz de si, essa pessoa que se pune o tempo inteiro, né? Esse superego muito rígido. E esse superego muito rígido que dá abertura para N transtornos emocionais. Então, nós vamos falar sobre essa culpa, o benefício da culpa e o malefício da culpa também. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, não é, com esse Sim. episódio. Porque se você é uma mulher que se cobra muito, que se exige demais, se você é uma mulher muito responsável, aquela mulher resolvedora, que às vezes absorve, não é, o problema dos outros, que tem dificuldade, até se sente culpada por descansar, vive sobrecarregada, é bem provável que essa mulher carregue o sentimento de culpa em desequilíbrio. Como você disse muito bem, sentir culpa é positivo, não é? Porque é um Uhum. sentimento que a gente tem quando a gente percebe que a gente causou algum dano, gerou algum prejuízo a alguém, mas às vezes as pessoas vivem nesse movimento adoecido, né, de não saber se relacionar com a culpa saudável, mas vivem aquela culpa tóxica, autopunitiva, autocrítica muito grande. É sobre isso que a gente quer desenvolver aqui, né? Exatamente. Tem uma escritora que eu gosto muito da psicanálise, que a gente estudava na época da faculdade, a Marilyn Klein, que ela fala sobre essa culpa saudável, que é o desejo pela reparação. É quando a criança aprende que a mesma pessoa que ela ama é a mesma pessoa que ela também tem a capacidade de agredir, de machucar e de frustrar. E quando a criança percebe isso, que esse mesmo lugar pode surgir sobre a mesma pessoa que ama, ela reconhece uma culpa que ela sente e tem um desejo de reparar porque ela quer manter o amor. Então a Marilyn Klein mostra essa culpa saudável desenvolvida na infância, de que a culpa vem para reparar, para manter o ser amado a mãe, o pai, o irmão, a família. E essa culpa é a culpa boa, o desejo de reparar para manter relações, mas diferente da culpa com vergonha, que aí Uhum. entra na identidade, que não é a culpa saudável. Qual é a culpa com vergonha? A culpa é: eu errei e vou reparar o meu erro. A culpa com vergonha é: eu sou o erro. Uhum. Eu sou a pessoa errada. Eu sou a pessoa que não faço nada certo. Então, essa culpa com vergonha não é mais o desejo de reparação, é um desejo de autopunição egóico, de superego muito rígido, que transforma a culpa no lugar de juiz, transforma a culpa naquele que vai, de alguma forma, te autodestruir emocionalmente. Você não se enxerga mais como um ser humano disponível a reparar os erros, até porque errar
Todo mundo erra, todo mundo está aqui aprendendo o tempo inteiro, né? Esse lugar mais humilde, todo mundo está aprendendo o tempo inteiro e eu estou sendo aqui aprendiz da vida também. Mas quem tem Uhum. esse superego, esse juiz bem maléfico dentro de si, Interno, né? interno, que foi construído ali desde a infância, não é mais só pelo desejo da reparação, é um desejo de autopunição. A pessoa não consegue se perdoar diante de um erro e se pune diante dele. Isso não é uma questão consciente, é o inconsciente que funciona dessa maneira. E por isso que a gente está aqui, né, para trazer a luz Uhum. sobre esse assunto, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente repete, e pessoas, né, que carregam esse sentimento de culpa de forma muito intensa e muito desequilibrada, normalmente aquela pessoa que não quer incomodar, Não. né, normalmente aquela pessoa que carrega o fardo de outras pessoas, que nunca quer dar trabalho, que pede desculpas em excesso. Então, a culpa ela vai levar a pessoa para esses dois caminhos, né? Ou o caminho da punição, ou o caminho da reparação. Uhum. Às vezes a pessoa, né, tem um sentimento de culpa tão grande que a leitura que ela tem da realidade é uma leitura equivocada, distorcida. Uhum. Ela enxerga coisas que são inerentes, que são naturais de uma pessoa, e enxerga como se aquilo fosse uma ofensa. Então ela está sempre servindo, ela está sempre se sobrecarregando, às vezes considera as necessidades e os desejos de outras pessoas acima das suas necessidades e dos seus desejos. Então, é sempre, né, uma pessoa que às vezes as pessoas interpretam como uma pessoa que ama demais, Que boa que é demais. boa demais, generosa demais, mas não, uma pessoa, muitas vezes, é aquela que carrega culpa demais, É não um é? peso demais, né? É um comportamento sintomático que tem uma aparência de virtude, né? Por isso que é muito difícil reparar uma pessoa que tem esse sintoma, porque ela é vista sempre como uma pessoa muito boa, porque a aparência é muito virtuosa, mas intenções do coração, na verdade, é para diminuir a culpabilização. Não é tão virtuoso assim, na Verdade. verdade, é mais de proteção do ego, né? É uma autoproteção do ego que está se sentindo muito frágil diante da realidade, né? E tem medo da rejeição, de não ser aceito, então faz muito para ser amado. Mas existem outras interpretações vindas sobre a culpa, porque às vezes a única interpretação que a criança teve foi essa: se eu sou culpada, eu tenho que sempre manter as relações. Então, para não perder as relações, eu vou fazer tudo para manter. E com isso vai aumentando o nível de culpabilização, aumentando o nível de culpabilização. Porque foi a única forma que a criança aprendeu a sentir culpa. Porque essa criança também não recebeu um acolhimento sobre os Uhum. sentimentos que tinha, né? Então, a forma que ela tem para acolher ainda é voltar ao outro e não se cuidar. Porque como a criança ela não tem maturidade emocional, ali Uhum. principalmente na primeira infância, não tem um total desenvolvimento cognitivo, a criança ela é muito autocentrada. Sim. Então, se ela vive numa família onde os pais estão fragilizados, por exemplo, se ela convive com uma mãe depressiva ou num ambiente instável, ela precisa, né, ter essa figura de idealização em relação aos pais. Então, o que ela vai fazer? Como mecanismo de defesa natural, é introjeção. Então, ela vai manter os pais naquela posição idealizada e ela vai Uhum. pegar, ela vai absorver toda falha, toda imperfeição para Para ela. Então, ela. uma culpa que ela não deveria estar carregando já Uhum. começa a ser cultivada ali na infância. Isso vai se cristalizando, vai se fortalecendo, se tornando automático. Isso vai sendo reproduzido, não é? Na vida Na vida adulta, adulta. principalmente nas relações amorosas, nas relações de trabalho, onde a pessoa ela vive com a antena, vive com aquele radar ligado para perceber onde ela pode resolver, onde ela pode se responsabilizar e principalmente que culpas ela pode assumir, né? Mas isso é Uhum. muito adoecedor. Muito adoecedor. E ela criou só uma forma de interpretar essa culpa. E hoje a gente está mostrando uma oportunidade de buscar novas interpretações sobre a culpa. Então, fizemos uma pesquisa na filosofia também sobre como podemos interpretar a culpa sobre diferentes teóricos. Eu anotei aqui no papelzinho que eu sou bem vintage, sou das antigas, e anotei a primeira filosofia de Aristóteles, que é tão interessante que ele diz que a culpa já é uma consciência moral. Então, se você tem culpa, você já é uma
pessoa boa, já pega um alívio aí na sua mente, porque você tem uma consciência moral, uma pessoa que não sente culpa que é problemática, É na verdade. psicopata, né? É uma pessoa difícil, né? Vamos dizer assim, para lidar. É uma pessoa com transtornos que não tem cura, né? Uhum. Então, uma pessoa que tem culpa é uma pessoa saudável. Tá? Só que a culpa não é para se autodestruir. Segundo Aristóteles, a culpa é uma oportunidade de desenvolvimento de virtudes. Quando você tem a culpa, você sabe que você feriu uma virtude. Então, você tem consciência do que é virtuoso. Então, isso já é algo bom. Porque se você sente culpa, é porque você já tem uma consciência moral do que é bom e do que é mal. E se você feriu isso que é bom, a culpa vem para você voltar o prumo em direção àquilo que é bom. Então, segundo Aristóteles, a culpa é uma oportunidade para você desenvolver virtudes e ganhar mais consciência moral diante da vida. Então, segundo Aristóteles, a culpa é a oportunidade. Olha como gera um alívio na nossa mente. Poxa, estou sentindo culpa, mas é uma oportunidade para ver onde eu machuquei algo que é importante para mim e para outra pessoa, e é oportunidade para eu desenvolver isso. E é uma oportunidade para eu crescer com isso. E é uma oportunidade para eu desenvolver virtudes em cima disso. Então, segundo a filosofia, a culpa vem para o desenvolvimento de virtudes. Então, é um pensamento bom para você pensar sobre a culpa e outra forma de você interpretar esse lugar da culpa também, e não um lugar somente da autopunição, da autodestruição, mas ver a culpa como oportunidade de desenvolvimento de virtudes. Agora, segundo o existencialismo de Heidegger, diz que a culpa é existencial a todo ser humano. Todo ser humano em si possui culpa. Né? Então, isso é normal da vida humana. Porém, é um sentimento de você não ter vivido plenamente aquilo que você poderia ter sido. Então, é uma oportunidade de você se tornar ser. Então, segundo o existencialismo, a culpa é uma escolha de oportunidade para você se tornar ser aquilo que você poderia ter sido numa época que você não tinha um nível de consciência. Porque às vezes a gente se sente culpado por um erro pelo qual a gente cometeu, mas que antes você não tinha nenhum nível de consciência para perceber que aquilo era um erro. Então, é uma culpa não por um erro que você teve vontade de errar contra o outro, mas você errou por algo que você não tinha um conhecimento Não tinha sobre aquilo. Não maturidade. tinha maturidade, não tinha um nível de consciência sobre aquilo. E você acaba se culpando pelo nível de consciência que você não tinha. Isso é injusto. Vou dar um exemplo. Eu não posso culpar uma criança de 5 anos não saber uma tabela periódica. Não saber uma equação de segundo grau, porque ela não teve essa experiência de aprender esse conteúdo. Então, é muito injusto você pegar um determinado tempo da sua vida pelo qual você não tinha um conhecimento, não tinha uma experiência sobre aquilo e se culpar. Você não fez aquele ato por ser uma pessoa amar ou por ter uma tendência a amar. Você cometeu aquele ato porque você não tinha um nível de consciência. Uhum. Então, segundo o existencialismo, a culpa vem por algo que você poderia ter sido, mas você não tinha um nível de consciência para ser, mas a culpa veio para você ganhar mais nível de consciência, escolher melhor, porque você aumentou o seu nível de consciência. Então, é um lugar também mais de acolhimento do que de autopunição. Segundo a psicanálise, a culpa é o superego, que é autopunitivo, onde tem as entradas de N transtornos. E vamos dizer alguns transtornos, né, amiga? O transtorno de ansiedade, a depressão, relacionamentos abusivos, dependência emocional, se identificar com religiões extremamente abusivas e muito controladoras. Tem pessoas que se identificam com aquela religião porque aquele ambiente é extremamente abusivo, controlador e muito punitivo e muito juiz, e não vive pelo viés da graça e do perdão. Né? Uhum. E também o toque. E eu queria falar um pouquinho sobre o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente o transtorno obsessivo compulsivo religioso, tá? Quem tem o toque do transtorno obsessivo compulsivo religioso tem uma tendência muito grande a se sentir culpa, porque os pensamentos intrusivos trazem conteúdos que é totalmente contra a fé. Uhum. Então, a pessoa que normalmente tem esse sintoma sente muita culpa e a tendência é chegar à depressão. Porque é uma luta
É muito interna, angustiante, né? muito angustiante de você lutar não como um perigo externo, mas o perigo está na própria mente. Então, quando a pessoa menos espera, está ouvindo uma pregação, vem um conteúdo contra aquela pregação. Vem um palavrão, vem alguma palavra contra Deus, contra aquilo que você crê, vem um pensamento sexual promíscuo. Então, vem vários pensamentos que é tudo contra, de fato, de quem você é na sua identidade. Então, quero deixar bem claro aqui, você não é os seus pensamentos, você não é o seu pensamento intrusivo. Essa parte é a doença e não é você. Então, deixar bem claro sobre a questão do toque, porque o toque leva a culpabilização muito grande, porque o toque vem com os pensamentos intrusivos, que é totalmente contra a sua moral, a sua índole, a sua ética, os seus princípios de vida. Então, a pessoa tem uma tendência muito grande de se sentir muito culpada e acaba chegando à depressão por se sentir muito culpada pelos pensamentos. E um dos caminhos para poder diminuir até os pensamentos intrusivos do toque é não se culpar por eles, que quanto mais você se culpa, mais aumenta o nível de ansiedade, porque o toque é um transtorno da ansiedade, em desequilíbrio, é o maior, né, do transtorno da ansiedade. Então, começa a aumentar o nível de ansiedade, quando aumenta o nível de ansiedade, aumenta os pensamentos intrusivos, aumenta também as imagens intrusivas. Então, se você está nesses pensamentos intrusivos, é você, por incrível que pareça, aceitar o pensamento e deixar ele passar como vento. Como uma nuvem, né? Como uma nuvem, porque ele vai diminuindo, essa angústia vai diminuindo porque você entende que isso não é você. Você não se identifica com o transtorno, você não é o transtorno, você não é o toque, você é a pessoa e o pensamento intrusivo não é você, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua história. Então, deixar isso bem claro, porque quem tem esse sintoma de toque, normalmente tem uma tendência a também sentir muita culpa, porque os pensamentos intrusivos é contra tudo que a pessoa crê. Inclusive, é um trabalho que a gente faz de forma recorrente na terapia, né? As pessoas, elas não precisam se martirizar por conta de um pensamento, porque você não é o seu pensamento. O pensamento pode passar pela sua cabeça, mas você pode simplesmente observar como uma nuvem que vai embora, né? Você não precisa se autopunir ou se maltratar por isso. Mas existe tratamento, existe acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E a gente até entende, né, amiga, que tem transtorno do toque, é uma guerra mental. Não é igual uma pessoa que tem um pensamento do nada e não, isso não é meu e passou. É o tempo inteiro aquela guerra. Obsessivo, né? É obsessivo. É o tempo inteiro aquela guerra intrusiva com pensamentos e com voz, e às vezes com o tom da sua própria voz, que você não consegue diferenciar quem é você e quem é o pensamento intrusivo. Então é importante você entender esses pensamentos. Não é você, não é quem você é. Buscar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir, não ter força, porque é uma guerra mental, é uma guerra interna mental, e com ajuda psicológica é capaz, sim, de diminuir os sintomas e você ter qualidade de vida e não viver pelo viés da culpa, né? Para não levar o toque ao tratamento depressivo, que é muito comum, toque e depressão por causa da culpabilização. Você precisa ter uma visão realista sobre quem você é, sobre o mundo, sobre o outro, porque a culpa, quando ela está em desequilíbrio, ela leva à depressão, porque a culpa, ela quer percorrer esse caminho da punição. E o que não é a depressão a não ser um caminho que te pune, que te destrói até a morte? Né? O que é a ansiedade? Você ficar em antecipação com um cenário ruim, com um cenário de catástrofe, com uma coisa, né, muito difícil que pode acontecer. É uma forma de punição. Então, por isso que é importante equilibrar esse sentimento, é importante você ter uma relação mais saudável, né, com a sua mente, com as suas emoções. E uma outra questão que eu acho importante salientar, que nem sempre as pessoas entram em contato com isso, é que muitas vezes o sentimento de culpa acontece pelo fato das pessoas serem muito controladoras. Porque às vezes a pessoa acha que se eu fizesse diferente, ou se eu tivesse me posicionado de uma maneira diferente, isso não teria acontecido, ou meu relacionamento não teria terminado, ou eu não teria tido esse problema no meu trabalho. Mas na verdade é que a gente só escolhe, a gente só age
com base na nossa maturidade, com os recursos que a gente tem, né? E ficar nesse caminho autopunitivo, né? Aquele chicote interno, isso muitas vezes revela também essa tendência, esse sentimento de controle, como a criança lá na infância, não é? Que ela sentir que ela é responsável pelos pais, ela catar, né, dos pais toda a imperfeição e mantê-los nesse lugar idealizado, é melhor do que ser colocada num lugar de desespero, de desamparo. Em algum nível ela se sente no controle daquela situação. E é uma visão muito fora da realidade, né, amiga? Porque até numa relação de emprego, relação amorosa, nós não temos controle sobre nada. Não é as nossas reações que o outro vai escolher estar ou não estar com a gente. O outro é livre para fazer escolhas de estar ou não. Né? Até numa relação amorosa vai existir problemas. Esse lugar da perfeição, de esconder as imperfeições, não vai manter o outro com você. Na verdade, pode até afastar, porque você não está demonstrando quem você é. Mas mesmo assim, a gente não tem poder para afastar o outro. O outro se afasta porque escolheu se afastar. Essa liberdade humana do outro escolher sobre estar com você ou não. Isso é importante ter a noção dessa liberdade para você, quando passar por um processo de separação ou por um processo de término de relacionamento, você não levar todo aquele relacionamento para o seu ser, ficar ruminando o passado do relacionamento. Se eu tivesse reagido dessa forma, o futuro seria diferente. Não, não seria. Não seria porque o outro assim tem liberdade de escolher estar com você ou não, independente dos seus movimentos emocionais. Então, você também não tem controle sobre isso. Agora, é importante olhar alguns sinais de culpa patológica. Vê se você tem alguns, porque eu me encontrei em alguns aqui. Primeiro, pedir desculpas de forma excessiva. Perdão, desculpa, o tempo inteiro, sempre achando de alguma forma você algum incômodo. Segundo, se sentir responsável pelo sofrimento de todos. Nossa, isso até é distorcido, né? Como é que você pode contribuir, você pode fortalecer a alegria do outro, mas ser responsável pela felicidade? Nossa, isso... Nossa, e você usou uma palavra muito linda, contribuir pela felicidade do outro, porque a gente também não é responsável pela felicidade do outro. A única coisa que a gente pode fazer é contribuir também. Contribuir? Nenhum terapeuta é responsável pela felicidade, Não. Pelo sucesso, né, do tratamento. Não. Trabalho colaborativo. É colaborativo, é uma troca. Terceiro, dificuldade de dizer não, de colocar fronteiras na relação. Quarto, medo intenso de decepcionar. Quinto, autossabotagem. Sexto, perfeccionismo. Olha, me encontro aqui. Sétimo, sensação constante de inadequação. Acha que sempre está inadequado nas situações, não é perfeito, nunca está preparado para as situações. Oitavo, necessidade de sacrificar para merecer o amor. Aí entra muita questão da dependência emocional também, que a gente já conversou bastante. Nono, se sente culpado quando não consegue dar conta das situações. Se sente menor por não dar conta das situações. Aí entra na crise da identidade. Se eu não dou conta dessa situação, quer dizer que eu sou uma pessoa que não dou conta. Sou insuficiente. Sou insuficiente. Né? E o 10º, prioriza as necessidades dos outros e abandona as suas necessidades e os seus limites emocionais. Se você encontrou alguns desses sintomas, é de suma importância buscar o processo terapêutico, porque esses sintomas podem levar você a relacionamentos abusivos, a levar você a transtornos emocionais, e você não poder conseguir exercer todo o seu potencial. E a terapia vai fazer com que você se fortaleça emocionalmente, saia dessa fantasia do controle que a culpa traz. Tem muita fantasia misturada com a culpa, porque a culpa é um sintoma infantil. Tá? A culpa autodestrutiva é um sintoma infantil, porque a terapia ela vai te fortalecer emocionalmente, para você amadurecer emocionalmente e dar conta das suas culpas e ver como uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento, de reparação, de desenvolvimento de virtudes, de contribuir para as relações e não para se autodestruir. Sim, a terapia vai te ajudar também a reconhecer e a diferenciar o que é uma culpa
saudável de uma culpa destrutiva, não é? Numa culpa saudável, você tem percepção muitas vezes que você errou, mas você vai buscar um caminho de reparação. Por exemplo, se você está numa relação com alguém, né? Se eu te respondo, por exemplo, de uma maneira ríspida, ou de uma maneira não gentil, eu me sentir culpada é uma coisa boa, que eu posso, né, reparar, eu posso repensar a forma como eu me coloco, posso procurar temperar as minhas palavras com sal para promover edificação àquelas pessoas que ouvem. Mas uma culpa, né, adoecedora é sentir que eu não mereço ter nenhum tipo de relacionamento, é sentir que eu preciso trilhar um caminho de isolamento, que relacionamento não é para mim. Então a terapia é esse ambiente, né, para trazer esse equilíbrio, para você reparar suas culpas e compreender também que às vezes a gente, né, nós não somos o centro do mundo, a gente não é responsável nem culpado por muitas coisas, né, que aconteceram. E em algumas situações também conseguir diferenciar o que é culpa do que é responsabilidade. Porque às vezes algumas situações são sua responsabilidade, mas não é sua culpa, né? Por exemplo, você faz mal para alguém, mas se você não teve a intenção, se você não contribuiu para aquele mal acontecer, se você, né, foi um incidente, um acaso da vida, que às vezes essas coisas acontecem, a gente não tem controle sobre tudo. Você pode ser responsável, mas você não é culpado. Então, existem esses dois elementos também que têm que ser levados em consideração, né? A autorresponsabilidade ela é muito importante para a pessoa que quer se desenvolver e amadurecer. Todo ser humano tem que ter autorresponsabilidade rumo ao amadurecimento emocional. Então é importante sim se autorresponsabilizar. Agora, se autorresponsabilizar não é se punir, é reconhecer o erro, é contribuir com o outro em relação a esse erro, falar sobre esse erro, ter essa humildade de reconhecer que errou, porque esse é um ato humilde mesmo. E a humildade dentro da filosofia é o primeiro patamar para o desenvolvimento de virtudes. Para você desenvolver outras virtudes, você primeiro precisa ter humildade. Né? Então, tendo essa base da humildade, você consegue reconhecer os seus erros e como possibilidade do seu crescimento para se relacionar melhor. E o exemplo que a Aline trouxe é muito importante também, né? Quando você entende que você errou naquela situação, foi naquela situação. Não é o seu ser em todas as situações. Que a pessoa que se culpa é, se eu errei nisso, eu sou isso. Exatamente. Não é sobre você. Foi naquela situação que você vai se reavaliar, vai pedir desculpas, vai reparar o erro. E tem formas de pedir desculpas, né, amiga? Existe a desculpa que você reconhece o seu erro e pede desculpas. E existe aquela desculpa que não parece que é um pedido de desculpa, parece que tá culpando ainda a outra pessoa. Tá se vitimando, né? Se vitimizando. Ou você falar, desculpa por eu ter feito você se sentir assim. Então ainda coloca a culpa do outro de se sentir naquela maneira. Isso é uma forma de manipulação, né? Desculpa eu ter feito você se sentir assim, não sabia que você se sentia assim. Ainda é uma forma de manipulação. Isso não é uma desculpa real. Uma desculpa real, eu errei, desculpa eu ter te machucado dessa maneira, na próxima vez eu não vou fazer igual. Né? Pronto. Agora a gente tem que também saber como pedir desculpas para não ser pelo viés da manipulação, justificação, né? Justificação ou pelo viés de não reconhecer o erro. Agora, uma pessoa saudável reconhece o erro. Desculpa pelo que eu fiz e na próxima vez não vou fazer mais. E muda o posicionamento e o comportamento. Exatamente, né? E assim, é importante, né, a gente também ter um autoconhecimento, ter uma autocompaixão, uma autoempatia, não é? Porque a gente não é definido pelo nosso erro, a gente não é definido simplesmente pelas nossas escolhas, e às vezes a gente tem uma sensibilidade, uma generosidade muito grande em relação aos erros de outras pessoas, mas quando é com o nosso próprio erro, a gente tem uma visão distorcida, catastrófica, dimensiona de uma maneira muito maior. Então, a gente, né, não dá pra gente julgar a nossa versão anterior com as referências, com o nível de consciência e a maturidade que a gente tem hoje, né? E para finalizar aqui o nosso quadro,
Antes da gente ler a pergunta, a gente só quer fazer esse convite, né? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos, nosso Instagram, né? O nosso canal de comunicação, se você quiser agendar a sua sessão de terapia, se você quiser cuidar da sua saúde mental, se você percebe que muitas vezes lidar, gerenciar essas situações sozinhos é muito difícil, você pode contar com ajuda profissional, vou deixar aqui os nossos contatos, mas porque a terapia, esse ambiente, é esse tratamento que vai te ajudar a fazer uma leitura adequada da realidade externa. Porque a gente não quer ser perfeito, também não quer se relacionar com pessoas perfeitas. A gente quer, como a Aline citou muito bem aqui, a teoria da Melanie Klein, não é? A gente quer se relacionar com pessoas inteiras, com as nossas, com falhas e virtudes, e saber que a gente tem a possibilidade de errar, mas de consertar e de reparar também, sem precisar se colocar ali naquele movimento de autopunição, naquele chicote eterno, né? E é muito difícil também se relacionar com quem não consegue reparar, né? A gente tem que ter essa necessidade de reparar os nossos erros, mas também vamos escolher quem nós vamos nos relacionar, né? Pessoas também que gostam de reparar erros, né? Ah, sem dúvida. Porque tem que ser uma troca também genuína nas relações, né? Porque senão você só fica nesse lugar de reparação e o outro não reconhece o erro e fica muito difícil as relações também. E é onde a gente já falou no nosso podcast sobre a dependência emocional, onde só o esforço é unilateral, né? Que normalmente a pessoa que se culpa muito tem uma tendência de se relacionar com a pessoa que não repara os seus erros e faz essa pessoa cada vez mais investir no seu próprio sintoma, de se sentir sempre culpada. Então é importante também saber selecionar com quem você vai se relacionar, que não será uma pessoa perfeita, mas será uma pessoa que vai buscar sempre uma reparação. E se você é essa pessoa que é acostumada a se responsabilizar por tudo e por todos. Se você já é aquela pessoa que já em antecipação chega num ambiente pedindo desculpa, não é? Você está abrindo as portas para você se relacionar com pessoas sádicas né, que não respeitam as suas limitações e a sua fragilidade. Se você é a pessoa que se responsabiliza em excesso pelo outro, você também não abre espaço e não dá oportunidade para o outro se desenvolver, para o outro amadurecer, né? Eu falo muito isso às vezes de mães em relação aos seus filhos. Uma mãe que super protege, que faz tudo, ela não... De forma indireta, ela está comunicando que o filho não é capaz de realizar. Então, é importante, às vezes, né? A mulher faz de tudo, não simplesmente porque ela quer contribuir, porque ela quer ser participativa, se coloca numa posição de generosidade. Mas, muitas vezes, a pessoa, ela faz em excesso porque ela carrega culpa em excesso também, né? E querer controlar a relação, né? Se eu dou muito, o outro nunca vai me largar, porque eu tô me fazendo aquela pessoa assim que é imperdível, né? E ninguém é imperdível. E o controle também, né? O controle, porque assim, se todo mal, se eu me sinto muito culpada, né? Nas dificuldades que eu tenho na relação, se o mal tá todo em mim, então, com certeza, é minha responsabilidade e eu consigo controlar. Agora, se o mal tá na outra pessoa, eu me sinto muito vulnerável, né? Então, é melhor manter o outro na posição idealizada e eu na posição de assumir e absorver todas as culpas. E é isso, a gente quer ler aqui uma pergunta que a gente abre lá, né, o nosso espaço no Instagram para deixar as dúvidas, as perguntas de vocês, e a gente quer responder uma pergunta agora. Você segue a gente lá nas nossas redes, no Instagram, eu tenho TikTok, a gente tem o YouTube, somos millennials presentes em várias redes sociais aí. Em várias redes sociais. Então, você, né, quiser deixar lá a sua pergunta no próximo episódio, nesse episódio tem uma pergunta de uma seguidora que ela diz: por que não consigo me perdoar pelos erros do meu passado? Às vezes lembro de escolhas que fiz no relacionamento e na criação dos meus filhos e até coisas que deixei de fazer por medo e fico me punindo muito por isso. Como melhorar? É muito interessante, né? Essa autopunição que ela tem e esse superego muito grande, não conseguir se perdoar, né? É não conseguir colaborar para sua própria história, né? É não conseguir se acolher também. Provavelmente é uma mulher que não recebeu acolhimento durante a vida dela, né? E agora ela não consegue fazer esse processo de acolher as próprias emoções e fica numa situação muito vulnerável, né? Autopunitiva também, né? O que seria importante para essa mulher? Primeiro, ela enxergar quem ela era naquela época. Qual o conhecimento que ela tinha naquela época?
qual repertório que ela tinha naquela época, quais experiências que ela tinha naquela época. Olhar como fosse uma outra pessoa naquela época, e o que você diria para essa pessoa, com o nível de consciência que ela Boa. tinha, o que ela conseguiria fazer no nível de consciência que ela tinha naquela época? Era isso que ela conseguia fazer. Ela deu o melhor que ela conseguiu. Ela ofereceu para o mundo o que ela tinha para oferecer naquele determinado momento. Uhum. E olhar por esse viés gentil vai te ajudar a se perdoar. E não se perdoar por um movimento de não se responsabilizar pelo que você fez, até porque você não disse o que você fez no passado. Mas o olhar que era esse nível de consciência que você tinha. E segundo a filosofia, uma oportunidade para você desenvolver virtudes. Você errou, reconhece o seu erro, você viu o nível de consciência que você tinha na época e o que você conseguiu oferecer na época. Só que agora você reconhece que você pode oferecer algo diferente. Então quer dizer que você aumentou o seu nível de consciência por causa desse erro. Então se culpabilizar não vai te ajudar. O que vai te ajudar é reconhecer o nível de consciência que você tem agora e desenvolver virtudes para você não cair na mesma situação novamente. Então, isso mostra que você é uma mulher que evoluiu, que você cresceu, se deu a oportunidade de evoluir, crescer e se desenvolver. E isso foi bom. Exatamente. Normalmente, pessoa que se culpa muito também é uma pessoa que tem muito medo de errar. E a nossa vida, até parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento, é a partir dos erros, né? Ela diz que se culpa em relação à maternidade. Nossa, isso é muito comum, a gente lida muito com esse tipo de culpa, né? De material, né, na clínica, né, de nascer uma mãe, nascer juntamente com ela uma culpa. Mas a verdade é que quando um filho nasce, é a sua experiência que está se desenvolvendo dentro daquele contexto. Filho não vem com um manual de instruções e muitas vezes na maternidade é o momento de você atualizar as suas dores, atualizar os seus conflitos. Quando você se torna mãe, você traz para perto de você também a sua própria mãe. Então, muitas vezes, a mulher, ela precisa passar pelo seu processo de cura para poder exercer também a maternidade e de uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Porque vai aparecer conteúdos que só vão aparecer nesse momento da maternidade. A sua infância, a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai, tem conflitos internos aí que estão escondidos, né? Que só vão aparecer no momento que você for mãe. E isso é oportunidade de cura na sua história de vida também. Exatamente. Então, essa mensagem, não é, que a gente quer deixar aqui para a audiência, que você consiga se perdoar. Não quer dizer que você vai minimizar muitas vezes coisas que você fez, mas significa entender que você merece paz e você merece se reconciliar com você mesma e se reconciliar com a sua história também. Nós esperamos que esse episódio tenha feito sentido para você, tenha contribuído de alguma maneira para o seu bem-estar. Te quer pedir também para você compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam se beneficiar também desse conteúdo e a gente espera você aqui no próximo episódio do podcast Saúde da Alma. Um beijo, tchau, gente. Tchau.